nada melhor do que você, que é uma educadora, que é uma gestora educacional, coach, nos falar e iniciar essa live maravilhosa de hoje, que é tão pertinente nesse assunto dentro das escolas, com as famílias e o principal alicerce, o aluno. Pablo, a palavra que pode traduzir um pouco do que está acontecendo é surpresa. Todos nós somos pegos de surpresa em meio a todo esse cenário. As escolas foram pegas de surpresa, os hospitais foram pegos de surpresa, todos nós fomos pegos de surpresa, na verdade. Primeiro começamos com 15 dias, depois com 30 dias, estamos aí perto dos 60 e a gente não tem ainda previsão ou certeza de nada. A única certeza que temos é que em tempo algum a gente imaginou passar por isso, né? Então, esse panorama, ele está muito interligado com a questão da gestão das nossas emoções. A gente tem que aproveitar esse momento que estamos passando para trabalhar questões como ansiedade, como excessos. A gente que tinha aquele excesso de trabalho, de correria, agora a gente está tendo excesso dentro de casa, né? Com a nossa ansiedade, com a questão da alimentação, com a questão de trabalhar tudo isso, esse turbilhão de emoções e, sobretudo, trabalhar a nossa resiliência, né? Para compreender que isso aqui vai passar e que a gente vai amadurecer, vai engrandecer ainda mais sentimentos que há muito tempo não estavam sendo trabalhados, sendo vistos por nós, né? E aí é a hora de trabalhar o autoconhecimento, esse conhecimento do eu. Quem sou eu? Será que eu me conheço? Há quanto tempo eu não paro para pensar em quem sou eu? Eu nunca mais tinha tirado um tempo para pensar sobre isso. Afinal, quem sou eu? E agora, com esse tempo que nós estamos em casa, com a questão do isolamento social, a gente tem tido tempo para pensar em quem somos nós, quem são as pessoas que estão ao nosso redor, qual a importância dessas pessoas para nós, né? Tudo isso a gente está pensando. Aí vem outro ponto também, que é a autorregulação, que é esse controle da gestão das emoções que a gente tem que saber como fazer. E como é que eu faço? Primeiro, reconhecendo as nossas emoções, as boas e as ruins, para a gente poder fazer o tratamento delas, para a gente refletir sobre elas, para a gente tentar melhorar elas, aquelas que a gente acha que não são tão bacanas para nós, como é que a gente pode trabalhar isso? E aí outra questão, a questão da sociabilidade. Apesar de estarmos em casa, de não estarmos no trabalho ali, ao vivo, né? Em loco com os nossos colegas, mas a gente está numa distância que não é distante. E aí essa questão da sociabilidade está sendo também desenvolvida. Apesar de estarmos distantes, a gente está usando esses aparatos tecnológicos maravilhosos para continuar socializando com outras pessoas, com as mesmas pessoas, conhecendo novas pessoas. Imagina se isso acontecesse na década de 90, em que a coisa mais moderna que a gente tinha era o videocassete de 7 cabeças. E a gente está aqui no momento em que eu estou em São Luís, no Maranhão, e você está aí na sua terra, né, na sua cidade, no Tocantins. E a gente está aqui com outras tantas pessoas que estão vendo essa live agora e que estão em todos os cantos do nosso país. Imagina se isso acontecesse lá na década de 90. É muito interessante, Marília, porque, inclusive, eu estou lendo até algumas mensagens aqui, todo mundo pedindo um abraço, dando abraços, dizendo que está com saudade. Eu acho que quando a gente expõe isso também, a gente trabalha essa gestão emocional. São as tríades, o eu, o outro e o todo. É como você falou, é o autoconhecimento, a autorregulação e a questão da sociabilidade. E aí, nesse contexto, nesse alicerce, nós também temos uma tríade. A casa, a família e o aluno, né? E nesse contexto total, temos um papel fundamental que é da escola. Fazendo esse gancho, a escola sempre foi e sempre será um reflexo muito interessante e um reflexo positivo, diga-se de passagem, da sociedade. Qual é esse novo papel da escola que agora
cada vez mais estar dentro da família, estar dentro dos lares. Antes nós tínhamos um trabalho de fazer o inverso, de fazer com que a família entrasse na escola. E agora, pela essa situação, que mais uma vez eu gosto de destacar, são ameaças que nós devemos transformar em oportunidades, inverteu. A escola agora está dentro do lar. A escola está a todo momento, seja nas atividades, seja na comunicação, seja nessa tranquilidade. Qual é a mensagem que nós podemos fornecer para a escola nesse momento, que tem tantas escolas nos assistindo hoje? Primeiro, lembrar que a escola é um dos nossos lares, né? É um dos nossos lares. A gente tem o nosso primeiro lar, que a gente aprende, né? A educação que veio do berço, que a gente fala. E a escola, ela dá continuidade, ela soma a essa educação, esses conhecimentos prévios que o aluno traz, com a educação sistemática que ela tem. Então, a escola, ela tem um papel fundamental nesse momento. A escola, ela também levou um susto. Ela teve que se reinventar em meio a esse cenário. Imagine a escola como um hardware, aquele computador, aquela parte, né, bruta, a escola moderna, a escola bacana, e tem os softwares, que são os professores. E aí se junta o hardware com o software, professores, gestores, coordenadores, alunos, todos de mãos dadas nesse cenário que a gente precisa unir forças. A escola tem se reinventado, os professores têm se reinventado, as famílias têm se reinventado, né? Os alunos também têm se reinventado. Então a gente vê as escolas se empenhando, tentando dar o melhor de si, os professores, todo mundo de mãos dadas para que a coisa funcione, para que a educação continue funcionando, não como ela funciona presencialmente, claro. Nós brasileiros, a gente gosta dessa coisa do abraçar, do aperto de mão, do dar bom dia, do dar beijinhos, né? Isso para a gente é muito complicado, porque a gente vive de emoções também. Mas as nossas professoras, os nossos professores têm sido incansáveis. A gente vê os vídeos que as professoras da educação infantil fazem, as atividades que elas propõem, né? Com intencionalidade pedagógica, mostrando que há uma intencionalidade pedagógica na educação infantil, que é uma das fases mais importantes da educação, porque lá é que tudo começa, é o engatinhar do aluno, são as primeiras noções de civismo, de sociabilidade, do eu com o outro, né, do trabalhar com o corpo, de lateralidade, de tudo que é importante para quando esse aluno for para outras etapas, ele está amadurecido socialmente. Então, os professores do ensino fundamental também incansáveis do ensino médio com suas videoaulas, né, aprendendo a manipular, a mexer em todos esses aparatos tecnológicos dessa maneira tão abrupta, mas que só na primeira semana foi aquela coisa complicada, né, na primeira semana de março, porque, como eu disse, foi um susto. E aí, de repente, o professor que não sabia, por exemplo, como gravar uma videoaula, hoje ele está craque. Ele consegue fazer até um chroma aqui atrás, né? E faz uma aula bacana. E eles vibram quando conseguem. Porque a gente costuma dizer que mexer com tecnologia é isso. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Então, primeiro é o susto, e daqui a pouco está todo mundo mexendo. Então, a gente não pode ter pânico, a gente não pode ter medo, né? Porque está tudo aí. Eu volto a dizer, se isso tivesse acontecido lá na década de 90, como é que os professores iriam se reinventar? Como é que esses alunos iam ter aula? Então, nós temos algo muito bacana a nosso favor, que são essas tecnologias de informação e comunicação, que são aliadas à educação. E a escola, ela faz esse link entre professores, entre os conteúdos, entre o socioemocional, entre tudo que é preciso para que esse aluno continue sendo protagonista, ainda que ele esteja à distância, né? Muito, muito bacana, Marília. E assim, é um momento assim, que ao mesmo tempo que tem um conflito, depois há uma união. Porque Sim. Estamos muito naquela preocupação, que é uma preocupação totalmente validada, que é a questão dos conteúdos. Mas, junto com isso, existe também a questão dessas habilidades socioemocionais, do desenvolvimento dessa gestão das emoções, dessa inteligência emocional. E o UNO traz um conjunto de coletâneas e recursos
para aportar como porto seguro justamente esse momento. Na verdade, qual é a importância das habilidades socioemocionais nesse momento? A BNCC traz de uma maneira tão delicada, assim, que parece até que ela estava prevendo esse momento, porque agora é o momento de aflorescer esses alicerces, né, do desenvolvimento humano, que é muito bacana. A gente até conversou esses dias sobre a questão do seu exemplo de casa, da construção. Se você puder Sim. compartilhar conosco, porque isso mostra muito bem o papel da escola em fragmentar e conseguir jogar para dentro da família essas cápsulas de aprendizagem, dessas cápsulas, e que não é mais só o aluno que abre e desvenda, mas ele vive isso com a sua família. Pablo, a gente está em pleno século XXI, com todos esses aparatos tecnológicos, com toda essa pós-modernidade, e eu ouço relatos de muitos gestores que muitos pais cobram conteúdo. Os pais ainda têm uma visão muito tradicional do que é educação. A educação, ela não é estática, ela continuou, ela desenvolveu, ela cresceu, ela mudou, ela se repaginou. Então, os pais ainda estão naquela dos conteúdos. Eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que os conteúdos não são importantes, tá? Mas eu vou dar o exemplo que eu dei da casa. A casa, ela nunca começa a ser feita pelo telhado. Ela começa a ser feita pela base, depois vem os alicerces e depois vem o telhado. O telhado é importante para a gente não pegar chuva, para a gente não ficar sob o sol. Mas o importante da casa é a base e os pilares. Então, a educação socioemocional, ela visa isso. O aluno, ele precisa estar com o socioemocional bem trabalhado, ele precisa se compreender, ele precisa compreender as suas emoções, ele precisa administrar essas emoções, gerir essas emoções. Porque o que a gente percebe, tem alunos do ensino médio que não sabem o que querem ser. Tem alunos do ensino fundamental, pergunte para o aluno do ensino fundamental o que ele quer ser. E quando ele diz que ele quer ser, eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma conhecida da minha família, que o filho dela queria ser gari. E a mãe falou assim, ai, gari, que absurdo. Gente, talvez a criança achasse que ser gari é uma profissão nobre, não deixa de ser, porque eles cuidam das nossas cidades. Então, ainda há essa questão do socioemocional que não é levado a sério. A gente só leva o socioemocional, o nosso emocional a sério, quando ele é colocado à prova. Eu costumo dizer que o nosso emocional, ele é levado a sério quando ele é colocado à prova, assim como a fé. A gente só sabe que a gente tem fé quando ela é colocada à prova. E o socioemocional é assim. Ele fica lá de stand-by, tem um problema emocional. Aí eu vou em busca de melhoras para o meu emocional. Então, a gente precisa trabalhar isso nas escolas e compreender que o socioemocional, ele vai apontar soluções para problemas futuros e problemas presentes que os nossos alunos têm. Vocês já perceberam o tanto de alunos, o tanto de adolescentes que estão depressivos? Então, é algo que tem que ser trabalhado, tantas crianças. Né? A gente ouve falar hoje de depressão infantil, coisas que a gente não ouvia falar lá na década de 90. E se ouvia, não era como se ouvia hoje. Não era com a gravidade como as coisas e a rapidez como as coisas acontecem hoje. Então, o socioemocional, ele é responsável por tudo isso, por esse equilíbrio que a gente precisa ter. Por isso é tão importante trabalhar, por isso é importante trabalhá-los de forma concreta e somar com os componentes curriculares, com as disciplinas. As disciplinas sozinhas, elas não trabalham mais sozinhas. Elas precisam desse alicerce, ok? Dessas conexões, né, desse link Marília? Que precisam dar juntos, né? Isso, exatamente. Não, nada hoje em dia está mais separado. Tudo é uma rede, tudo é um conjunto de interconexões. Você falou sobre a BNCC. É engraçado, você falou uma coisa bem bacana, de que a BNCC parece que ela estava ali prevendo o que ia acontecer. Porque quando a BNCC chegou, foi outro susto. Os livros se adaptaram à BNCC, né? E aí
Vamos pegar esses livros, vamos planejar nossas aulas, vamos fazer tudo de acordo com o que a BNCC pede. Tá, ela tem 10 competências. Essas competências eram trabalhadas ali. Vamos trabalhar aqui a questão do autoconhecimento. Vamos trabalhar aqui, era tudo separado. E agora, o que a gente está vendo? Essas 10 competências sendo trabalhadas juntas, que é o que a BNCC pede. Então, hoje você trabalha, por exemplo, quando a gente fala nesse cenário, as crianças em casa, com seus pais, com seus irmãos, a gente está falando de cultura digital, competência 5. Porque está todo mundo aprendendo a mexer no computador, quem não sabia aprendeu. A gente está falando de outras competências também, como projeto de vida. Muito. A gente está falando também de autoconhecimento e autogestão, porque a gente está parando para pensar em si, não é? A gente está falando de cooperação, as famílias estão se ajudando, a escola está junto com a família, um ajudando o outro. Então, a gente está trabalhando várias competências aí da BNCC. Repertório cultural, que nunca deixa de... Né? Essa diferença é muito... Tudo! Então, a BNCC está sendo trabalhada até pelas famílias, porque ela é uma proposta voltada para as escolas. Né? Ela era direcionada para as escolas. Marília, a gente tocou no ponto que já estava nos nossos tópicos, né, no nosso roteiro, e uma colega, há uns 10 minutinhos atrás, comentou essa questão de como, no momento que nós vivemos agora, a questão da troca dos papéis. Troca é um nome muito forte, mas eu digo uma aproximação entre os papéis. Porque hoje os pais dentro de casa, eles têm que ter um pouco do papel do professor, a casa, o lar virou um pouco o papel da escola, a escola, né, para afetuar toda essa mudança, ela assume também um pouco o papel da família. Então, olha como é interessante. Não chega a ser uma troca, mas existe uma interconexão desses papéis. E dentro desse meio, existe o aluno, que hoje, no despertar da sua autonomia, do seu protagonismo, ele ensina, ele aprende. É muito aquele provérbio, né? Do experiente aprendente e do aprendente experiente. Está todo mundo nesse vínculo. E, mais uma vez, eu reforço a importância dos nossos programas socioemocionais que todo o Projeto Uno traz. Aprender a ser, aprender a pensar e o próprio aprender a filosofar. Principalmente nesse eixo, a questão do aprender a ser. Eu tenho hoje um recurso, eu tenho hoje as ferramentas, hoje eu tenho uma família cada vez mais unida. Eu acho que muita gente está se pegando nisso. Minha família, que inclusive está aqui presente, um abraço, mãe, pai, estão aqui, Lígia Peixe. É uma satisfação de termos aqui, porque eu estou com saudade de vocês. Mas assim, ela me mandou umas fotos, vendo as fotos de família. E assim, quando eu fui perceber, nas próprias redes sociais estava sendo um movimento coletivo. E nós temos atividades dentro do nosso programa socioemocionais que podem muito bem serem ressignificadas e readaptadas para esse novo cenário. E aí, Marília, como eu deixei bem alinhado com você, cita aí alguma dessas atividades. Eu acho que a Saquinho de Emoções é muito boa, essa questão de a gente identificar dentro do nosso seio familiar pessoas que nos mostram segurança. Marília, muito bom esse bate-bola. Um abraço para todo mundo, tá, gente? Pessoal, os nossos programas socioemocionais, eles são a menina dos olhos para mim, que trabalho no Uno. Porque o Uno traz em seu projeto esses programas socioemocionais, né? E a gente está destacando aqui, como o Pablo bem falou, o Aprender a Ser, que é esse trabalho, esse projeto, esse programa que combina essa reflexão pessoal, com dinâmicas, com trabalho em equipe. E o Pablo citou aí o Saquinho das Emoções. Tem 3 atividades que eu sou assim apaixonada. Uma delas é o Saquinho das Emoções, né? Que é para a gente saborear, para a gente expressar, para a gente lidar com essas emoções, né? Lidar com essas barreiras que a gente encontra e aprender a solucioná-las. Outra atividade bacana também, uma pergunta bem bacana que eles falam é assim: corajosos têm medo? O que é uma pessoa com coragem? O que é uma pessoa corajosa? Como é que o medo e a coragem andam juntas? E aí, eu lembro que um dos alunos de uma escola que visitei, o aluno colocou que ele achava uma pessoa corajosa a avó. E o colega disse: avó? Como avó? Os avós. Aí a professora perguntou assim: mas
Por que não? Ah, porque o avô e a avó são fracos. Então, aí o colega virou e disse, não, mas minha avó é forte. Minha avó é forte. Minha avó é forte porque ela ajuda as pessoas, apesar dela estar velhinha, ela ajuda as pessoas. Ela não chora. Ela segura ali e ajuda todo mundo. Quer dizer, olha como eles não sabem nomear as emoções, mas eles sabem que há emoção. Né? Então, a avó é forte, a avó não chora, é forte. Então, outra coisa bacana também é a questão do... Você conhece um lugar mágico? É uma das atividades também que tem lá. Muito bacana. Quantos de nós não estamos pensando em um lugar mágico para visitar após isso tudo passar? Quantos de nós não estamos sonhando com esse dia? E o lugar mágico pode não ser um lugar distante, mas pode ser o colo da avó. O lugar mágico pode ser na sua casa, você recebendo seus amigos, sua família. Então, esses conceitos que estão lá no Aprender a Ser, eles são, assim, um norte, uma bússola agora para as escolas. Quantas escolas têm esses programas? E elas podem trabalhar unindo com as disciplinas como um tema transversal e não um tema atravessado, um tema empurrado goela abaixo, porque, como já falamos, a importância do socioemocional nesse momento é primordial. Então, por que não trabalhar? Lembrando que para trabalhar a educação socioemocional, eu não preciso de programas, apesar de nós, do UNO, termos esses programas disponíveis para as escolas, que começa lá no primeiro aninho. Então, desde o primeiro aninho, desde os 6 anos, a criança já começa a aprender a pensar, que ela já sabe pensar, ela vai apenas direcionar o pensamento dela de forma mais sistemática, mais organizada. Então, é importante aproveitar um programa desse tão bacana para se trabalhar nesse momento. É importante também que os professores compreendam que a educação socioemocional ela não está ligada somente a um programa. A educação socioemocional pode ser trabalhada em qualquer disciplina. Quando a gente trabalha matemática, quando o professor está dando aula de matemática, ele pode abordar a questão do socioemocional. Porque tem alunos que, como eu na infância, tinham pavor de matemática. Talvez se a educação socioemocional existisse naquela época como algo concreto nas escolas, talvez eu não tivesse tanta aversão à matemática como eu tenho hoje na vida adulta. Perfeito. E trabalha muito a questão da frustração, da ansiedade. Nós temos uma plataforma digital que pode totalmente ser compatível com as evidências de aprendizado, com as evidências de desenvolvimento. Você pode solicitar para que as famílias façam recortes, tirem fotos, de repente um momento. O que sua família mais faz antes de dormir juntos? De repente, a gente vive num mundo tão, cada um no seu quarto, cada um no seu quadrado, e esse momento de isolamento está fazendo muito com que esse afeto retorne. A própria questão, nossa, eu gosto muito disso, porque muitos colegas educadores entram em contato comigo. Poxa, eu tenho uma pessoa de uma família minha que está distante, eu faço uma conexão com ela e essa pessoa já faz com outra. Então, as tecnologias também elas vêm para apoiar essa reaproximação, esse religare, sabe? Que eu acho muito interessante. E assim, Marília, a gente já está entrando aí na reta final. Tá maravilhoso, eu nem vi o tempo passar. E, assim, também não, Pablo. Muito interessante. Então, nós fizemos um resgate sobre a questão da gestão das emoções, da inteligência emocional. Colocamos aí em questão, em evidência, o papel da escola, junto com a questão do papel do professor e a família nesse momento. Eu acho que a família ela tem que exercitar muito nesse momento, e a escola tem que estimular isso, o diálogo, a conversa. Esse momento que tudo passa, é o momento que nós estamos vivendo, é um momento que nós temos a certeza que sairemos muito mais fortalecidos, porque aquilo que nos impacta, aquilo que nos dificulta, quando superamos, nos torna mais fortes. Nós temos aí uma equipe extraordinária de apoio, escolas extremamente focadas nessa evolução, programas, como bem falamos aqui constantemente, que trazem atividades, elas podem... Uma das coisas muito interessantes que o UNO sempre informa e sempre valoriza é essa identidade, é essa independência, é essa autonomia de a escola ter, de pegar nossos programas, modificarem e fazerem de acordo com aquela intencionalidade pedagógica que ela quer. E isso é muito bacana, porque não é um conteúdo e nem um material engessado.
ele é fluido, Sim. ele é orgânico, como nós seres humanos. Então é um momento de redescoberta, de ressignificado. E assim, Marília, muito obrigado. Estamos chegando Tá. ao fim. Eu gostaria muito que você relatasse mais alguma coisa, assim, que você... Principalmente aquela fala que você teve muito bacana com alguns gestores essa semana, porque eu Sim, acho que sim. isso vai deixar uma mensagem de um abraço virtual muito, muito interessante, porque eu também me sensibilizei, porque eu também É, sou pai, os gestores isso. também são pais, também somos filhos, os gestores também Somos são filhos, irmãos, né? E somos irmãos. essa semana eu tive um bate-papo com um gestor e uma gestora. E assim, eu lembrei deles e mandei mensagem. Falei, e aí, tá tudo bem e tal? E eu senti assim, eles muito preocupados, muito tristes, porque eles são regentes de uma orquestra, né? A escola é uma orquestra que cada um toca o seu instrumento. E aí você vê o gestor sem saber o que fazer, porque a cobrança é muita. Eles estão querendo ajudar de todas as formas, né? Os professores estão ajudando. Tiro o chapéu para os professores, mas também nós temos que tirar o chapéu para os gestores. Eles estão sendo batalhadores, compreensivos, parceiros. Então, é importantíssimo esse apoio. A gente fala tanto de empatia, e empatia não é só se colocar no lugar do outro, é carregar o outro, é abraçar o outro, é compreender o outro, é escutar o outro. Então, essa semana eu fiz esse exercício de escutar esses gestores, de lembrar desses gestores e dar uma força para os gestores, falar, olha, isso aqui vai passar, isso aqui é apenas uma fase e vamos todos continuar, vamos todos caminhar juntos, a gente vai sair daqui mais fortalecido. A única certeza que a gente tem pós-coronavírus é que vai passar. E eu espero que a gente seja mais fraterno, mais amigo, mais compreensivo, mais parceiro, mais ouvinte. São coisas que a gente às vezes deixa de fazer por conta dessa correria que a vida coloca nesse caminho que a gente percorre. Mas que é de suma importância a gente parar e escutar até o nosso próprio coração. Você está no silêncio e escutar o seu coração bater, as batidas do seu coração, o cantar dos pássaros, aquela música que há muito tempo você não escutava. Botar aquela playlist para você lembrar de coisas bacanas. As memórias afetivas, né? Isso resgata. Tudo, a gente vai resgatar tudo isso. E aí, quando vier aquelas lembranças desse momento, porque apesar de, a gente vai levar boas lembranças do que está acontecendo. A gente vai dizer assim, que bom que tudo passou, que bom que a gente superou. E a gente superou juntos, a gente vai seguir em frente, vai dar tudo certo. E quando chegar no Natal, a gente pode fazer um álbum digital e apresentar para toda a família. Olha, gente, quando a gente estava lá trancafiado, mas como foi bom. Hoje nós estamos aqui. Superação. Então a gente superar, porque vai passar. E a gente está falando de algo muito simples, ficar em casa. Não é um vírus que a gente não pode abrir a janela, por exemplo, que a gente não possa ir lá na porta rapidinho pôr o lixo, né? Basta usar máscara, basta ficar em casa, fica em casa, assiste Netflix, bota uma música, conversa, liga para alguém que você gosta. Você tem essa rede de apoio? Se você tem, liga lá para aquela pessoa, para aquele amigo, liga para alguém que é importante para você, que há muito tempo você não disse para essa pessoa, a importância que ela tem na sua vida, né? Então, tudo isso, gente, serviu para a gente lembrar que nós somos humanos, demasiadamente humanos, que nós somos feitos de carne, osso e coração. Apenas isso aí. Para a gente finalizar, aquele poema. Eu sempre tenho que finalizar com um poema. Exato, né? E assim, é uma marca registrada que depois que eu te conheci eu gostei muito. E a gente tem que saudar todo esse público que está aqui presente mais uma vez. E eu acho muito bacana a gente encerrar essa live com essa fala que você vai fazer agora, porque vai fechar com chave de ouro tudo isso, Marília. Muito obrigado a todos. Obrigada, um abraço Paulo, virtual, beijo em todos, se abraçem. Um beijo, um sorriso e um abraço virtual em todos. Eu finalizo com Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz no seu poema
mãos dadas. E aí ele diz assim: o presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. E é assim que a gente deve ir, de mãos dadas, esperando tudo acabar e ter a certeza de que vai passar. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até mais. Beijo, pessoal. Tudo passa. Até a próxima semana.